Olá! Hoje eu desejo compartilhar com vocês sobre a mulher do fluxo de sangue. É uma passagem bíblica muito conhecida, muito marcante na minha vida e talvez você se encaixe dentro dessa palavra. Ela se encontra em Marcos 5, a partir do versículo 24. Porém, eu vou ler a partir do 21. E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, extremamente enferma. Rogo-te que venha à minha casa e lhe impõe as mãos para que ela sare e viva. Aí entramos no 24. E foi com ele, Jesus então foi com Jairo, Jesus estava a caminho da casa de Jairo, então diz, e foi com ele e seguia uma grande multidão, de modo que o apertava. A Bíblia não diz de 10 pessoas, uma grande multidão. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, antes indo só a pior. Ouvindo falar de Jesus, ela veio por detrás, ela entrou no meio da multidão e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. E tocou-lhe. E logo, imediatamente, secou-lhe a fonte do seu sangue. E sentiu seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que virtude saía de si mesmo, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou meus vestidos? E disseram os seus discípulos: Senhor, vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem o fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá embora e ser curada deste mal. Vai em paz e ser curada deste mal. Tá, Alba, ok, mas eu não tenho fluxo de sangue. Será? O que eu quero dizer com essa passagem? A mulher do fluxo de sangue e nós. Nem sempre o fluxo de sangue precisa ser de um determinado membro do nosso corpo, ou até mesmo um fluxo de sangue vaginal, uma hemorragia, ou estava internado e teve uma hemorragia. Não, nem sempre. Muitas vezes o fluxo de sangue, a hemorragia, a dor está na nossa alma, está dentro de nós. O que essa mulher me remete? Essa mulher ela era uma mulher rica, de muitas posses, posto que a Bíblia afirma que por 12 anos ela gastou todo o seu dinheiro com médico e nada lhe adiantou. Muito pelo contrário, cada dia que passava ela piorava. Então, a gente já começa com uma perda. Houve a perda do capital, do dinheiro daquela mulher. A Bíblia menciona sobre o dinheiro dela, que ela era uma mulher rica e ela perdeu todo o dinheiro em médicos, em tratamentos que de nada lhe adiantaram. E aí a gente vem para ela perdeu dinheiro. Ela não só perdeu dinheiro, ela perdeu o vigor, ela perdeu o ânimo, ela perdeu a vontade de viver. Ela vivia envolta em panos, porque na época de Jesus ela era imunda e qualquer que se aproximasse dela ou que ela tentasse se aproximar já tinha que ser ali parada imediatamente, porque ela era uma mulher imunda diante dos homens, mas nunca diante do Senhor. E nós? Onde está a nossa hemorragia? Será que a nossa hemorragia ficou lá atrás, num casamento destruído, num relacionamento tóxico, que alguém te disse o tempo todo: você não vai dar certo, você não vai prestar para nada, você é um inútil, ou
Alba, eu sonhei tanto com um bebê. Eu sonhei tanto, eu programei, eu me tratei, eu gastei tanto dinheiro, eu fiz tantos tratamentos e eu não tive o meu bebê. Alba, eu tenho uma mágoa que acaba comigo. Eu tenho uma dor, eu tenho uma tristeza tão escondida, tão oculta, mas que me faz chorar todas as noites. Porém, tem um detalhe. Hoje você não é imunda, nem suja, nem rejeitada por conta das suas dores. Quem é o homem para te rejeitar? Quem é o ser humano para falar que você é imunda ou suja? Quem é? Quem é? O Senhor Perfeição? A Senhora Perfeição? A Senhora, eu não passo por nada disso? Que bom que não passa por nada disso, então vai viver a sua vida e deixa quem quer ser curado ser curado. Quantas coisas nós trazemos na nossa alma, dentro de nós, quantas coisas tão escondidas, mas que só de lembrar, aí a gente tem que ir discretamente, seja no trabalho, seja numa mesa, seja perto de alguém, discretamente. Quanta dor você carrega? Aonde é que está a sua hemorragia? Onde é que está o seu fluxo de sangue? Aonde é que você precisa se esconder? Aonde é a sua dor? Não importa, mas eu tenho algo ali a afirmar. Se você tão somente conseguir tocar no coração do Senhor, de uma forma ou de outra, ainda que não imediata, como daquela mulher, nós seremos curadas. Quantas falas mal ditas, mal faladas, que ecoam nos nossos ouvidos até hoje. Seja de ontem, ou seja lá quando éramos pequeninas. Quantas coisas, aquele tapa naquele dia, aquela palavra, aquela rejeição das suas coleguinhas que naquele dia fizeram aquilo e você nunca mais esqueceu. Eu cheguei tão perto de passar em um concurso. Eu cheguei tão perto daquela vaga. Eu cheguei tão perto de tanta coisa e eu não consegui. E aí isso vai frustrando, frustrando, frustrando e nos gerando feridas e feridas e feridas e feridas e dores até que viramos mulheres hemorrágicas. Porém, a nossa fé, se nós colocarmos diante do Senhor a nossa fé, a nossa esperança, fato é que Ele cuidará de nós. Promessa é que Ele cuidará de nós. Repito a fala dita no meu primeiro vídeo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É promessa. Repito como no primeiro. Não é um ditado, não é um provérbio, não é uma frase motivacional, é uma promessa. Então não se esconda por trás da sua dor, por trás da sua hemorragia, por trás de todas as suas crises emocionais. Todo mundo tem, é mentira. Quem diz que não, eu não tenho nada, não, eu sou muito bem resolvido. Beleza, eu posso ser muito bem resolvido em uma área e você em outra. E eu posso ser extremamente doente em uma área que você é curada, que você sabe, tem propriedade para falar comigo, tem propriedade para me tratar. Então, não vamos esquecer que Ele é fiel. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Prometendo Ele, não cumpriria? Alba, Ele não me prometeu nada. Prometeu sim. Ele prometeu que estaria com você todos os dias da sua vida. Então não se oculte do Senhor. Você pode até se ocultar das pessoas. E nem todo mundo precisa e nem tem que saber o que você carrega. Não conte suas dores para qualquer pessoa. Não fale os seus problemas. Não fale as suas frustrações, os seus medos. Tem pessoas que ouvem e você está desabando ali, está num momento frágil, está fraca e a pessoa está lá, é mesmo. Mas o coração dela não está com o seu. Peça a Deus que te direcione a alguém que esteja apto, que queira pagar o preço junto com você. Porque ainda existem pessoas que querem, que desejam pagar o preço junto conosco, junto comigo, junto com você.
peça ao Senhor que te direcione. Com quem eu posso conversar sobre o meu fluxo de sangue? Com quem eu posso falar que eu preciso que o Senhor intervenha na minha vida para minha alma parar de jorrar? E eu tenho certeza que o nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus que é fiel, Ele vai nos tratar e nos direcionar e curar com o tempo dele, no momento dele, na hora dele, tudo que precisa ser curado e ser tratado e às vezes ser até restituído sobre nós. No primeiro vídeo, quando eu falei sobre perdas, acho que sobre perdas, eu não mencionei, eu falei que eu sou casada, sou segundo casamento, eu estou casada há 15 anos. E eu achava que nunca mais na minha vida eu fosse querer casar novamente. Mas hoje eu olho para trás, não vou fazer isso nunca. Eu já tive essa fala, talvez você tenha. Talvez você tenha até mais de uma vez, mas ainda vale a pena sonhar. Hoje eu tenho o meu ouro, eu tenho o meu Felipe, eu tenho um marido que eu posso dizer que é um homem segundo o coração de Deus, é um homem reto, é um homem que cuida de mim, é um homem que eu não preciso esconder as minhas dores, inclusive as dores físicas relacionadas à fibromialgia. Eu já internei 1 milhão de vezes e todas as vezes ele estava lá comigo. Ele não estava ali com aquela frasezinha de muita gente. Ah, é isso que dá, ficou assim porque... Essa frase dói tanto ouvir. Talvez você seja portadora de fibromialgia. É horrível ouvir isso, mas é tão bom ter alguém que segure na sua mão e fale assim, vai passar, eu vou passar junto com você. E eu digo isso não só de dor física, mas de dor emocional também, de fluxos de sangue, de hemorragia. Então não desacredite, como aquela mulher. Ela não desistiu. Ela entrou no meio de uma multidão. E se alguém a visse, porque multidão, tumulto, se alguém a visse, certamente a chutaria ou falaria, sai todo mundo, tem uma impura aqui. Mas ela conseguiu, ela entrou quietinha. Ela sabia com quem ela tinha que falar. E ela falou. E ela foi curada. E o meu desejo é que você seja direcionada por Deus para encontrar com quem falar. E que essa pessoa, não estou falando de segundo casamento, estou falando de uma amiga, de uma psicóloga, de uma mulher. Esse alguém vai passar no vale junto com você, porque ainda tem quem passe no vale junto com a gente e nos faça acreditar novamente que nós vamos conseguir, mesmo com o vale, mesmo estando no vale tão profundo, tão escuro, tão frio, nós vamos conseguir subir um monte novamente. Então vamos crer e vamos continuar. Um beijinho.